A paz do Senhor, amados, queridos irmãos, você que porventura passar, por essa transmissão, eu quero te desejar um dia abençoado, uma semana construtiva, produtiva, vitoriosa e, sobretudo, uma semana abençoada na presença de Deus. Hoje eu quero meditar sobre a figura de um personagem bíblico que a gente se identifica muito com ele. Então foi um grande homem, um dos grandes patriarcas do povo judeu, mas que a sua trajetória vem trazer para nós muitos ensinamentos, muitas lições. Então eu quero convidar vocês para que venhamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, em Gênesis, no capítulo 32, versículos 24 ao 31. E a palavra de Deus diz: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Então, eu quero meditar sobre toda a trajetória desse personagem chamado Jacó, até esse encontro ali no Vale de Jaboque, quando ele tem um encontro pessoal, ali numa teofania. Teofania é porque no Velho Testamento, antes que Jesus se manifestasse, encarnasse, o Deus entre nós, o Deus, como disse João, que ele tabernaculou entre nós, está lá em João no capítulo 1, versículo 14, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Mas Jesus, ele tinha umas pré-aparições, manifestações no Velho Testamento. Não de forma clara, mas muitas vezes chamado de anjo do Senhor, e que quando você for ler, você vai ver sempre que vai estar ali em letras garrafais, diferenciado para dizer: esse não é um anjo comum, mas era o próprio Senhor que se manifestava em algumas situações. E aí, voltando um pouco no tempo, eu quero voltar no capítulo 25, quando Rebeca, que era a esposa de Isaac, ela era estéril, segundo o relato bíblico, e por não conseguir gerar um filho naquela época, hoje as mulheres optam em não ter um filho, mas naquela época não, naquela época era uma obrigação a mulher gerar filhos, porque isso era um sinal de bênção, e também porque os filhos, eles levavam também a linhagem, então davam continuidade, perpetuavam a linhagem daquele casal, daquela família, daquele clã. E aí, aqui no capítulo 25, a gente vai ver que, a partir do versículo 21, que Isaac, ele começa a orar insistentemente, o marido agora orando a Deus para que a sua mulher pudesse gerar um filho. E a gente fica pensando, quanto tempo se deu isso? Na verdade,
20 anos, insistentemente. Às vezes a gente começa algo, uma oração, buscar o Senhor, e às vezes passa um mês, 2 meses, um ano, e a gente costuma desistir por pensar que aquilo não é para nós. Mas tem bênçãos que a gente conquista em um ano, às vezes um pedido de um dia, naquele momento, instantaneamente. Mas tem coisas que nós vamos orar, pedir insistentemente, e só vamos obter, só vamos conquistar anos depois, porque é propósito de Deus em todas as coisas. Só que aquela mulher agora, ela está com gêmeos, tá? 2 fetos, né? 2 meninos ali dentro dela. E naquela época não tinha os recursos que a gente tem hoje para poder saber se a mulher estava gerando gêmeos. E aí, só que ela começa a sentir muita angústia. E, biblicamente, Rebeca, ela tem uma tipologia da igreja. Então, Rebeca, tipificando a igreja do Senhor, e ela gerando filhos para a glória de Deus, porque esse é o papel da igreja, gerar filhos espirituais, frutos para a glória de Deus. Só que dentro dela estava havendo um combate, né? Porque aquelas crianças, desde o ventre da mãe, eles já estavam ali se opondo um ao outro. E aí a Bíblia, Paulo também vai trazer isso realmente numa visão espiritual sobre uma luta, né? Que Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e o 17, que há uma luta dentro de nós, dentro do crente, que é a natureza carnal e a natureza espiritual. Então, um lutando contra o outro para que a carne buscando as coisas da carne, mas o espírito buscando aquilo que é de Deus, uma conexão com Deus, com o eterno, um relacionamento de intimidade com Deus, mas também ao mesmo tempo a natureza carnal buscando as coisas fáceis, uma vida dissoluta, uma vida sem compromisso, uma vida alheia à vontade, aos propósitos de Deus. E aí, ali está havendo uma luta dentro dela, e aí Deus fala para ela, quando ela pergunta se é assim, versículo 22, por que eu vivo assim? Ou seja, nós oramos tanto, né, para gerar um filho, e ela estava com aquela angústia, se sentindo oprimida, angustiada. E aí ela pergunta isso, e o Senhor diz para ela: 2 nações há no seu ventre, 2 povos serão divididos desde as tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Só que dentro da tradição judaica, do conceito, e ali ainda os judeus não existiam, tá? Porque Abraão, Isaac e Jacó, eles são os patriarcas, mas ainda não havia a nação judaica. Mas dentro da cultura da antiguidade, na antiguidade, então existia a primogenitura. Então, só que o primogênito era o primeiro. E quando aqui Deus fala para ela que o maior vai servir o menor, quando na verdade, dentro do princípio da primogenitura, era o contrário. Mas, querido, a escolha é de Deus. Ainda que Jacó tenha nascido depois, e aí a Bíblia vai dizer que, então ela dá à luz, versículo 25, saiu primeiro ruivo, e ele era todo peludo como um casaco, e chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão no calcanhar de Esaú, e esse foi chamado Jacó. E era Isaac na idade de 60 anos quando ela deu à luz. Eles se casaram aos 40. Hoje a gente sabe que hoje não se gera filho com a idade tão avançada, mas naquela época era comum. E aí o que acontece? Que Jacó já nasce ali agarrado no calcanhar do seu irmão. Aqui o homem ainda, Jacó, a gente vai ver que ele era o escolhido, mas ele ainda não era perfeito. E assim, a gente sempre querendo fazer do nosso jeito. Querido, Deus já havia prometido que o maior iria servir o menor, mas a gente mesmo tendo a promessa, mas a gente sempre quer fazer do nosso jeito. Então, Jacó, primeiramente, o significado de Jacó inicial era agarrado ao calcanhar. Então, Jacó agarrado ao calcanhar do seu irmão. Então,
o tempo vai passando, agora eles já estão rapazes, e aí eu quero definir o caráter, a forma como eles eram, para a gente compreender como era Esaú. Em Gênesis 25, 24 diz que ele era ruivo e que ele era peludo, ele nasceu peludo. E que, versículo 25, 27, diz que ele era um homem perito na caça e um homem do campo, um homem selvagem, um homem indomável. Porque ele era um homem carnal. Quando a gente vê que isso vai tipificar o que ele era espiritualmente, uma pessoa que inquieta. Lembra do que Jeremias fala no capítulo 17, que o coração do homem, ele é enganoso, ele é mais enganoso do que tudo, que ele é incorrigível, ele é indomável, somente Deus no coração do homem. Então o homem, às vezes a gente fala assim, eu vou seguir meu coração, né? Vou fazer as coisas conforme o meu coração. Só que o nosso coração nos engana, os nossos desejos nos enganam. Muitas vezes a gente somos preconceituosos porque nós olhamos inicialmente pelo nosso coração e já definimos e já muitas vezes olhamos para uma pessoa e já damos já todo o lixo, né? A gente já quer julgar as pessoas muitas vezes porque é o coração. Uma coisa é a malícia e a outra coisa é discernimento. A respeito do discernimento, a Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne tudo e por ninguém é discernido. Mas existe o homem que é malicioso, e a respeito disso, Paulo diz assim, para a igreja de Corinto, vocês devem ser meninos na malícia. Já viu aquela pessoa que ela coloca malícia em tudo, ela vê mal em tudo, ou ela vê, se uma pessoa fala com ela, por exemplo, um homem, se a mulher ela é educada com ele já é malicioso, ele já está pensando em outras coisas. Então assim, isso é da natureza humana, isso é o Edom, né, que ele vai se chamar também Edom, o Esaú. O Esaú é aquele homem realmente selvagem, aquele homem mundano, e a gente vai ver isso também, que ele é mundano, porque em Gênesis 25, do versículo 32 a 34, então ele volta da caça, ele está cansado, está fadigado, ele volta do campo, está lá Jacó cozinhando, e aí Esaú chega para Jacó e pede do guisado, e aí Jacó, por isso eu quero também dizer que Jacó ainda precisava ser moldado, porque Jacó também, mesmo sendo crente, né? Mesmo sendo aquele que quer realmente fazer a vontade de Deus, mesmo sendo aquele que quer dar continuidade na promessa e na aliança que fora feito primeiro ao seu avô Abraão, depois ao seu pai, mas ele vai demonstrar também desvios de caráter, porque ele vai usar de astúcia contra o seu irmão. Então o seu irmão chega e ele fala assim, tá, eu vou te dar, mas você vai ter que me vender a sua primogenitura. Você promete que você me dá? E aí Esaú, carnal, que por isso que a Bíblia fala lá em Hebreus 12, 16, que ele era profano. Ou seja, a primogenitura não era só herdar as coisas materiais do pai. A primogenitura era também a bênção espiritual. Não era só ter a porção dobrada dos bens, porque Isaac era muito rico, mas era sobretudo dar continuidade à promessa, à aliança, porque de Isaac vai vir a maior promessa, que era o Messias. Mas como Esaú não estava nem aí para as promessas de Deus, para dar continuidade ao propósito de Deus, ele estava preocupado era consigo mesmo, porque ele vai dizer, do que me vale isso, ô Jacó? Essa primogenitura eu estou com fome. Então o homem carnal, ele vai dizer, do que me vale ter nascido na igreja? Do que me vale ter o dom de cantar? Deus tem me dado esse dom. Do que me vale saber pregar? Do que me vale estar aqui na presença do Senhor? São as lentilhas. Eu quero o mundo, eu quero os prazeres carnais, que me vale, né? Muitas vezes trocamos coisas que são perenes, que são eternas, por aquilo que é passageiro. Jogamos a família fora, jogamos tudo fora, por quê? Porque somos como Esaú, a gente só quer aquele momento de prazer, do que me vale. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele era profano, porque profano é aquele
que transforma aquilo que é santo e trata aquilo que é santo com descaso, como fosse uma coisa normal, banal. Lembra do que Jesus falou? Não deis pérola aos porcos, porque os porcos não sabem distinguir o valor de uma pérola. Então Esaú, ele tinha primogenitura, ele nasceu primeiro, mas ele não estava nem aí. Outra coisa que eu vejo, então, ele jurou, e ali ele já perdeu a sua primogenitura. Só que o seu pai preferia o Esaú a Jacó. E aí no capítulo 27, no versículo 1 e 7, o pai fala, e ele já tinha casado também, esse Esaú, com duas mulheres estrangeiras, o que também não era o correto, porque dentro da linhagem, dentro da promessa, eles deveriam casar com alguém naquela época que era da sua linhagem, mas Esaú não estava nem aí para aquilo que Deus queria. Então muitas vezes a gente quer viver a nossa vida. Eu estou nem aí para o que Deus quer, né? O que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seu governo, sua soberania, né? O seu poderio, porque ele é rei, ele é majestoso, ele é soberano, a vontade dele. E aí Jesus fala assim, ó, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Lembra da oração tão linda de Maria, quando o anjo aparece para ela, dizendo que dela nasceria o santo, filho do Altíssimo, e ela diz assim, ó, eis aqui a tua serva, cumpre-me a tua vontade. Esse é o crente, esse é aquele que tem desejo de que a vontade de Deus se cumpra. Mas o Esaú não está nem aí. Eu quero é a minha vontade, tem que ser do meu jeito. E lembrando também de Jacó nessa passagem, quantas vezes o crente também, aí eu quero enfatizar, que o crente que ainda precisa ser moldado, que o caráter ainda precisa ser transformado. Quantas vezes o crente age como Esaú? Ele faz algo de bom, mas ele quer algo em troca. Ei, a Bíblia diz que fazei o bem sem olhar a quem, né? Eu não posso fazer o bem esperando que eu vá ganhar retorno, porque isso é barganha, isso não é caridade, isso não é misericórdia, isso não é compaixão, isso é moeda de troca. E quando a gente faz o bem, Jacó teria que alimentar o seu irmão, não para tentar se aproveitar daquela situação. O fato do seu irmão ser profano e não estar nem aí para as coisas de Deus, não justifica o que ele fez. Ele foi astuto. E astúcia, isso daí é um atributo do próprio inimigo. Porque ele, né, o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 à frente. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, quando o crente quer agir pela surdina, ali na calada, para tentar justificar a promessa de Deus. Não, mas Deus falou que ia me dar isso. Ah, porque Deus falou que ia fazer isso comigo. Ok, então ele vai tratar de fazer. Você não precisa usar de meios escusos, porque Deus não mandou ninguém mentir. Deus não mandou ninguém usar de astúcia. Deus não mandou ninguém puxar o tapete de ninguém. Não. Aquilo que Deus falou que vai nos dar, a gente não precisa sujar as mãos. Aliás, quem habitará no santuário do Altíssimo? O Salmo já diz, os homens limpos de coração e puros de mão. Perdão, puros de coração e limpos de mão. Então assim, a minha mão não pode estar ali no lamaçal, né? Ou ensanguentado. Você conquistou aquilo que Deus prometeu, mas quando você olha para a tua mão está manchada. Então, você saiu do propósito, porque esse não é o propósito de Deus. A bênção é para nos fazer melhor, é para gerar em nós um caráter de Cristo, e não para nos deformar. Porque a posição não justifica o que eu deixei de ser, né? O caráter que foi destruído, não. Quando a gente vê a promessa na vida de José, mas José se tornou melhor como homem, como pessoa, do que quando ele era jovem. Então agora ele estava como vice-rei, mas sem ter trocado ou barganhado seus princípios. Então, muita gente quer cumprir a vontade de Deus, mas sem princípio. Sem princípio, perdeu-se o propósito.
E aí, continuando, Esaú, mundano, agora ele casa com as filhas de Ismael. E aí, querido, olha só, Ismael definitivamente não tinha os atributos para ser aquele que iria levar a continuidade da nação, aquele que iria consolidar, estabelecer ali a nação, naquela terra que eles já estavam, mas que eles ainda eram peregrinos, mas que anos depois, séculos depois, Deus lhes daria aquela terra como herança. Agora vamos falar um pouco de Jacó. Então Jacó inicialmente significa aquele que nasce segurando no calcanhar, Gênesis 25, 26. Ele tinha poucos pelos, é interessante que... E por que eu estou falando disso? Porque isso vai ser até um fator até importante, quando ele e sua mãe tramam aquela artimanha mais uma vez para tentar, ajudar Deus. Deus nunca precisou de ajuda. Quando Sara quis ajudar Deus, trouxe um grande problema para sua casa, e hoje a gente vê até hoje, eles são parentes e são inimigos até hoje, judeus e os árabes, desculpa. E aí, ele era um homem pacato, Gênesis 25, 27. E é interessante isso, porque pacato está associado a ser manso. Jesus, lá em Mateus 11, ele vai dizer, do versículo 28 à frente, quando ele faz o convite para todos que estão cansados e oprimidos, ele diz assim, aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Então, ele tinha essa característica. Ele era manso e habitava em tendas. Ele era domesticado, O outro era selvagem. Devia ficar dias e dias ali no campo. Mas ele era domesticado. Quando se fala de domesticado também, está se referindo à questão familiar. Por isso que você vê que Jacó, contudo, mas ele tem a preocupação de que a promessa, de que a linhagem da sua família desse continuidade, enquanto o outro não está, porque ele tinha essa característica. Mas ele era imperfeito, e aí eu quero fazer aqui um adendo também, porque ele usa, mesmo sendo o escolhido, mesmo sendo o crente, mesmo sendo aquele que tem vontade de fazer a vontade de Deus, mas ele usa de métodos que eram contestáveis. Porque Deus já havia falado, estava lá em Gênesis 25, 22 ao 26, quando sua mãe está ali gerando os dois, e ela está angustiada, Deus já falou, olha, dentro de você tem duas nações, dois povos, e que o maior vai servir o menor. Então já era a palavra de Deus, e o que Deus fala não muda. A minha palavra não volta vazia sem antes fazer aquilo que me apraz, Deus falou, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou, está falado. Decretou, está decretado. Quem vai anular aquilo que Deus já sentenciou? Ele é o justo juiz, e ele é o juiz máximo sobre todas as cortes, A gente aqui no Brasil tem a corte máxima, que são os juízes do Supremo Tribunal Federal. Eles são, no sentido jurídico, o que a gente tem de maior, é a corte maior. Porém, existe um trono, existe um juiz, que ele está acima de todas as cortes do mundo, americana, seja qual for. Ninguém tem maior autoridade do que ele. Então, se ele disse, ele mesmo fará. Se ele prometeu, se ele decretou, a aliança de Deus é imutável, é inquebrável. Por isso que o próprio Paulo fala, quando ele escreve a Timóteo, que ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Deus, dentro dos seus atributos, dentro da essência de Deus, não é que Deus faz justiça, não, ele é justo. Isso está intrínseco nele. Isso faz parte do caráter de Deus. Então, não é que ele vai fazer, não, ele vai agir de acordo com a sua essência. Não é que Deus ama, ele é amor. Então, o amor transcende, emana de Deus.
porque esse é o atributo de Deus. Então, quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. O Senhor disse que vai fazer da estéril mãe. Pode passar o ano que for, o tempo que for, mas ela vai gerar um filho, porque Deus não está condicionado a nada. Deus, Ele sim está acima da lei, porque Ele é a própria lei. E se a gente tem algum lampejo, né? Porque todo ser humano foi criado a partir de Deus. E Deus sopra no Adão o seu espírito. Então o ser humano, por mais decaído, decadente que esteja, mas todos nós temos aquele lampejo, né? De bom senso, de justiça, coisas que a gente não aceita, coisas que a gente fala, isso não, até entre os bandidos, né? Eles têm um código de ética, tem coisas que eles consideram como, isso é abominável, isso não pode, isso não é aceitável, porque mesmo estando lá no pó, no sentido do caráter, da moralidade, mas eles ainda têm alguma coisa dentro deles, que se acende de não, isso não pode ser aceito. Por quê? Porque Deus é que gerou essa consciência. Por isso que pela lei, tanto a lei do homem quanto a lei de Deus, se a gente faz uma coisa errada, a gente não pode dizer, mas eu não sabia. Porque tem coisas que estão intrínsecos dentro do ser humano. E aí, Jacó, ele é astuto, trapaceiro. Ei, o crente não pode ser trapaceiro. Se o crente é trapaceiro, ele precisa nascer de novo. Então, no Gênesis 27, do versículo 35 ao 36, ele, juntamente com a sua mãe, vão elaborar ali um plano para enganar o seu pai. Então, porque o seu pai já estava cego. Então, o que eles fazem? Como Rebeca ouviu Isaac dizer para Ismael ir para o campo caçar, para lhe fazer um guisado, porque na cultura antiga, então todas as vezes que eles iam fazer uma aliança, então eles se sentavam para comer. O alimento não é igual hoje, né? Cada um está comendo no quarto, outro está comendo lá fora. Ninguém senta mais para comer. Mas na antiguidade, o alimento ele era algo muito, vamos dizer que era uma coisa mais do que especial, tá? Porque o alimento era uma coisa que trazia comunhão, que era na hora do alimento que estavam ali compartilhando. E isso se dá também quando a gente vê Jesus, ele no convite ali em Apocalipse 3:20, quando ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, porque Jesus, ele tem prazer em se alimentar conosco. A igreja, ali no século I, Atos 2:42, a Bíblia diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, havia só uma doutrina, não havia essa confusão, mas havia um pensamento, havia um mesmo coração, por isso que a manifestação de Deus era tão tremenda, não havia divisão, dissensão entre eles, mas havia ali um mesmo propósito. Qual é o propósito? Não é que o fulano apareça, não é que o cicrano seja exaltado, glorificado, não. O propósito é, Cristo deve ser glorificado na igreja, ele deve ser manifestado aos homens. E esse era o propósito da igreja, por isso que eles eram perseguidos. Pregar Jesus, crucificar, o Jesus que cura, o Jesus que salva, o Jesus que liberta, o Jesus que batiza com o Espírito Santo. E não falar do A ou do B, da placa A ou da placa B, não. Vamos falar de Cristo, porque é o reino de Deus, somos embaixadores do reino. E todos estamos trabalhando para o mesmo patrão, né? Jesus, certa vez, quando os discípulos viram que tinham ali uns homens pregando, pessoas pregando, ele falou, Senhor, quer que a gente impeça ele? Jesus falou, quem não é contra nós, é por nós. Então, está pregando Jesus? Está pregando a palavra de verdade? Está sendo coerente? Não está querendo enganar e ludibriar ninguém?
né? A fé de ninguém, não está querendo se favorecer, se enriquecer às custas da fé do outro, mas está querendo puramente, simplesmente pregar o evangelho a toda criatura. Então você é meu companheiro e todos estamos trabalhando juntos. O que é que Davi fala? Companheiro sou de todos aqueles que te temem. Então ele teme ao Senhor, está pregando por amor e não porque é mercenário, está levando a palavra com sinceridade, está falando que Jesus sim deve ser glorificado, que não há salvação fora de Cristo. Então você é meu companheiro, nós não estamos disputando, estamos cooperando uns com os outros, porque somos o mesmo corpo, e esse corpo não está dividido, não está fragmentado, somos o corpo, e só tem um cabeça, e o seu nome é Jesus. E aí, a mãe, a intenção era boa, né? Por isso que tem um ditado que fala que de boa intenção, né? A gente já sabe, de boas intenções. Ela tinha intenção boa, tá? A patriarca, ela viu que o seu filho Esaú, porque também ela recebera a palavra do Senhor, Rebeca tinha recebido. A intenção era boa. O propósito era bom. Mas o princípio é deplorável. Eles fazem ali toda a armação, o arranjo para ludibriar o Isaac. E aí Isaac abençoa Jacó, pensando que Jacó fosse Esaú. Se Rebeca é a tipificação, a tipologia da igreja, e se a igreja é aquela que gera filhos para o Senhor, filhos espirituais, então a igreja tem o propósito da salvação, né? De ganhar almas para Jesus. Agora, se a igreja usa de métodos deploráveis, escusos, então, querido, essa igreja precisa voltar ao primeiro amor. Porque os métodos não justificam, tá? Não podemos usar de meios, qualquer meios, para fazer a vontade de Deus. E aí eu quero dar mais continuidade para a gente chegar ali no ponto crucial. Então, agora, quando Esaú vem trazendo a caça, e aí ele já vem para trazer o guisado do seu pai, ele vai descobrir, ele vai ter um amargor, porque ele vai descobrir que o seu pai já havia abençoado. E naquela época, a bênção, querido, hoje você assina papel, são papéis, contratos, e não valem muitas vezes de nada. Porque hoje as pessoas não cumprem com a palavra. Então, assina-se contrato, assina-se contrato. Mas na antiguidade valia, era a palavra. A palavra tinha peso. O homem de palavra, ele tinha peso. Mas o homem leviano, ele não tem peso nenhum. Trazendo para agora também. Tem pessoas que são levianas. Ela pode falar o que for, mas o que ela fala não tem crédito, porque ele é um mentiroso, porque ele não cumpre com a palavra, não cumpre com nada. Mas aquele homem que cumpre com a palavra, a sua palavra vale mais do que papel. Você já viu que o pobre muitas vezes tem mais crédito do que o rico? Porque o pobre não tem dinheiro. E aí ele vai lá, quando chega o dia do vencimento, ele corre lá para pagar uma grande parte. E ele não deixa de jeito nenhum atrasar as contas. E aí as empresas, né, de crédito ficam aumentando o crédito. Que fala, esse daí, ele tem palavra, esse daí. Mas o rico, como ele tem dinheiro, muitos dele, não vou generalizar, porque ele não cumpre com palavra. Ele pensa que tudo é no dinheiro. Mas a palavra, ela tem mais poder do que qualquer coisa. E aí, o pai já tinha dado a palavra, já tinha abençoado a Jacó. E Esaú não seria mais. Até porque ele já tinha vendido, tá? E aí no capítulo 28, agora sim, Jacó recebe a bênção, não para Esaú, porque o pai enganado abençoou Esaú. Mas no capítulo 28, o pai já descobriu, tá? A artimanha, tudo que foi feito, mas mesmo assim, quando Esaú fica sabendo, ele vai querer matar o seu irmão, ele promete que vai matar o seu irmão, porque ele era selvagem, mundano. E aí o pai fala assim para Jacó, Jacó, você vai para Padã Arã, que era a terra de onde
eles vieram lá em Harã. E lá, das filhas, tá, do seu tio, é que você vai se casar. Não vai se casar com as cananeias, não, porque é da linhagem, tá? E aí assim vai Jacó, obediente, né? Vamos também dizer que ele tinha uma outra característica. Isso está em Gênesis 28, do 1 ao 2. E, para ser mais exato, do 6 e 7 também. E ele vai. Só que a vida, queridos... Lembra que ele foi trapaceiro, enganou? Querido, Deus ele é justo. Ele é fiel. E aí Jacó vai ser enganado pelo seu sogro. Então ele vai passar ali por Betel. Ali ele tem uma visão de uma escada. Ele se cansou no capítulo 28. E aí ele deita ali numa pedra. E aí ele tem uma visão que uma escada que subia até o céu. E via anjos subindo e descendo. E ali ele ouve a palavra do Senhor dizendo que ele era o Deus de Isaac. E Deus agora confirmando a promessa. Jacó está indo com a mão na frente e outra atrás. Ele está indo sem nada para Padã Arã. Mas ele recebe promessas de que ele seria abençoado, de que ele seria próspero, que dele viria grandes nações, e assim ele recebe bênçãos grandes, tremendas, porque foram as bênçãos que Abraão recebera, Isaac também, e que também transpassou para o seu filho. E aí ele vai ali, ele tem uma visão, e ele quando acorda, ele fica maravilhado, ele diz, esse aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele chama aquele lugar de Betel, que outrora se chamava Cidade de Luz. E aí ele vai fazer ali um voto com Deus, e a gente faz voto com Deus, e o Espírito Santo me incomodava, para eu me lembrar dos votos que eu fiz, porque muitas vezes fazemos voto e nos esquecemos. E ele diz assim para o Senhor, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, me der pão, me vestir, e de modo que em paz eu volte para a casa do meu pai, então, Senhor, o Senhor será o meu Deus. E a pedra que hoje eu erigi será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Então ele fez um voto com Deus. Então ali ele disse que se Deus estivesse com ele, que o guardasse na sua jornada, e ele não pensou que essa jornada fosse durar 20 anos. E aí ele foi, e se Deus fosse lhe dar o pão, e também lhe vestisse, lhe trouxesse em paz, então Deus seria o seu Deus. E assim ele vai, e aí ele chegando próximo. Então ele vai chegar junto ao poço. Eu estou falando próximo, mas eram quilômetros e quilômetros de distância. Não era uma viagem fácil, era uma viagem muito longe. E aí quando ele vai chegando no poço, ali tinha ali próximo alguns pastores e 3 rebanhos separados. Então ele vai perguntar a respeito de Betuel, que era filho de Naor. E aí eles vão, se ele está lá, se eles conheciam ele, eles vão dizer sim, inclusive a filha dele está vindo. E aí Raquel, que vai ser a esposa de Jacó, está vindo. E ela apacentava ovelhas, ela era uma pastora. E quando chega ali, ele vai, tira a pedra que tampava, que fechava o poço, e ela vai dar a água para o seu rebanho. E aí Jacó vai se apresentar dizendo que ele era filho de Rebeca, e ela fica tão feliz, e ele lhe dá um beijo. E ele chora, e porque ele vê que as promessas de Deus, a gente fica maravilhado, irmãos. Porque muitas vezes somos como Jacó, às vezes a gente faz coisas erradas, às vezes a gente não é perfeito, mas a promessa de Deus é tão viva, tão latente. O Deus que falou para ele, para que ele fosse, né, que estava com ele, agora também é o Deus que está fazendo com que tudo aconteça, e ele está de frente com Raquel. E aí vem Labão, que era o pai de Raquel, e o chama para a sua casa, e ali ele fica inicialmente 30 dias, e aí Labão fala assim, não é justo que você trabalhe para mim de graça, nós somos irmãos. E aí Jacó começa a trabalhar para ele, e ele pergunta, qual é o seu preço? E aí Jacó fala, olha, eu
quero me casar com Raquel. Então ele dá o preço de 7 anos. Olha só, hoje muitas mulheres, me desculpa, não se valorizam. Mas Raquel, ele trabalhou 7 anos por causa daquela mulher. Olha o valor que ela tinha. E não foi trabalho fácil, não. Foi ali no campo, trabalho árduo. Mas a Bíblia diz que para ele era tão fácil, porque ele estava olhando para a bênção, a Raquel, a amada, a desejada, e que o trabalho, por mais que fosse árduo, mas a recompensa valia mais a pena. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Porque muitas pessoas falam, ai, não gosto de trabalhar, porque eu trabalho. Mas o mais importante do trabalho é a recompensa. É quando você pode conquistar as coisas, é quando o que o trabalho proporciona. E para Jacó, naquele momento, o mais importante era Raquel. Só que ele vai ser enganado pelo o seu sogro, porque Raquel tinha uma irmã e ela era mais velha, Lia. Raquel, a Bíblia diz que ela era linda, ela era formosa, mas a sua irmã não era. E aí, quando foram se casar, então, o que o pai de Raquel faz? Ele simplesmente coloca o véu na filha mais velha, e aí quando Jacó acorda de manhã, porque naquela época não tinha eletricidade que nós temos hoje, e aí quando se depara com a outra, e ele fica chateado, indignado, só que ele também tinha enganado lá atrás. A gente, querido, é a lei da semeadora. Lembra de Davi? Deus não fica passando a mão na cabeça de ninguém. Então, assim, é escolhido meu? Sim. Tenho promessa? Tenho. Mas se fez coisa errada, vai ter que dar conta. É assim que Deus faz. É o escolhido? Sim. Mas ele mentiu. Então ele vai arcar com as consequências. É minha escolhida, mas se meteu em fofoca. Vê as consequências? Vai ter que arcar com as consequências. É o meu escolhido. Foi lá e puxou o tapete do outro? Vai arcar com a consequência. É a minha escolhida ou o meu escolhido? Foi lá e enganou, trapaceou, adulterou, fez o que fez. Vai arcar com as consequências. Irmãos, isso é fato. Porque isso é uma lição, isso é um aprendizado. Aliás, a Bíblia fala assim, eu castigo e repreendo todos aqueles que eu amo, para não serem condenados com o mundo. Então Deus não é conivente com o pecado. Não. Davi foi lá, fez tudo na trama dele, tramou tudo, fez e aconteceu. Mas a taça que Davi bebeu foi mais amarga do que aquela que ele ofereceu. Então, muitas vezes, a gente precisa ponderar e pesar o que a gente anda fazendo. Porque quando vem as consequências, muitas vezes a gente vai beber um cálice muito amargo. Então, antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos repensar que Deus não vai colocar a mão na cabeça de ninguém. Mas Ele também não vai nos rejeitar e nos jogar fora porque a gente falhou. Ele vai ali colocar a gente como a gente fazia com nossos filhinhos, né? Sentar lá na poltrona, lá na cadeirinha, e ali vai pensar o que você fez. Quando você vê o que você fez, reconhecer o teu erro, aí você está fora do castigo. Porque não é para destruir, mas é para ensinar. E aí ele é enganado pelo seu sogro, mas não foi só uma vez. A gente vai ver que Jacó vai ser enganado mais de 10 vezes. Por quê? Porque tudo que Jacó fazia lá, então Labão agora está prosperando por causa de Jacó. E aí quando Labão lhe dava o pagamento, o preço, que era não em dinheiro, mas em animais, em rebanho, e aí os rebanhos de Jacó sempre prosperava mais, eram mais férteis do que o de Labão. Aí Labão ia lá e trocava, não, então me dá esse daqui, fica com ele. E assim ele foi fazendo esse manejo, enganando, né? Tentando ludibriar o outro, mas também Jacó havia enganado lá atrás. Ele só está apenas colhendo os frutos daquilo que ele fez. Mas a história de Jacó não se resume somente em enganar e ser enganado. Mas o que eu quero falar, que é mais importante, é porque o Senhor aparece para Jacó e diz para Jacó, Jacó, volta para a casa do seu pai. Agora é a hora de você voltar. Então, assim, a gente tem o período de erro, né? Período em que falhamos, em que erramos todos nós. Não tem ninguém aqui perfeito.
mas chega um momento em que é momento de voltarmos. E aqui em Gênesis, no capítulo 31, disse o anjo, no versículo 11, de Deus em sonho, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E ele diz, levanta agora os teus olhos e vê todos os machos que cobrem o rebanho, que são listrados, pintados e malhados, porque eu tenho visto tudo o que Labão tem feito. Então, Deus está vendo tudo. Ninguém se esconde. Aliás, Hebreus 4, 12 e 13, diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir as intenções do coração. E diz também no 13, tudo está nu e patente diante dos olhos daquele a quem nós iremos prestar contas. Então, aquilo que a gente faz ali no escuro, na calada, achando que ninguém está vendo, estamos lendo engano. Deus tudo vê. E teremos que dar conta de tudo que fazemos. Então, nós não nos escondemos do Todo-Poderoso. Eu sou o Deus de Betel. Lembra? Ele apareceu para ele lá em Betel. Onde tu ungiste a coluna de pedra e onde me fizeste um voto. Olha só, o voto é tão importante, irmão. Ana fez um voto a Deus e ela cumpriu. Deus gosta de votos, mas Ele gosta principalmente que a gente cumpra a nossa palavra. E Ele diz, levanta-te agora, sai desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então, Deus cumpriu com a sua palavra. E aí, quando ele decide voltar, o Labão não queria, até porque era rentável, por mais que ele tivesse inveja de que tudo que Jacó colocava a mão prosperava, mas ter Jacó na sua casa, na sua propriedade, era uma bênção, porque tudo que Jacó colocava a mão prosperava. Jacó já estava se tornando ali rico, e aí ele vai persegui-lo, mas Deus aparece em sonho para ele, fala com ele, que ele não tocasse em Jacó. Então ele se encontra com Jacó e faz uma aliança com Jacó, e ele volta, Jacó segue o caminho, mas havia ainda uma coisa que Jacó deveria resolver. Jacó, então, ele segue no versículo, e o capítulo 32 é o que vai culminar, com o encontro de Jacó e Esaú, porque ainda havia um fantasma. Ele iria voltar, mas como estava o coração de Esaú? Então Jacó decide voltar. Então Jacó vai buscar o Senhor, e aí ele separa. Olha o que Jacó separa para dar para o seu irmão. Ele ora ao Senhor, o Senhor diz para ele que Deus, ainda confirmando a promessa, mas ainda assim a gente duvida, a gente tem medo. E ele separa para Esaú 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Isso está em Gênesis 32, do 14 ao 16. Se a gente fosse fazer, e aí o comentarista da minha Bíblia, ele coloca aqui um valor estimado de $100.000, que era a equivalência daquele presente. Imagina, hoje a gente vai dar um presente para alguém, 50, 100 reais, 100 reais já é um presente muito caro já. Mas o presente que Jacó separou para o seu irmão tinha equivalência, o real aí deve estar em $5, equivale a R$1 mais ou menos, R$500.000 foi o presente para tentar aplacar a ira, mas não precisava. Esaú, então, só que Esaú ainda estava com seu coração ainda magoado, ressentido, porque no versículo 6 do capítulo 32 vai dizer que os mensageiros voltaram para Jacó. Então Jacó manda mensageiro com os presentes, mas eles vão encontrar Esaú, sabe com o quê? Com 400 homens. Por que Esaú estava com 400 homens vindo ao encontro de Jacó? Esaú ainda tinha algumas questões no seu coração. Porém, ele ora ao Senhor, Jacó, e eu quero vir aqui para o versículo 24 do capítulo 32. Foi quando Jacó, agora ele conduz sua família para que atravessassem ali
o ribeiro, e ribeiro, né, fala de água, divisor de águas. E eu quero falar sobre que ali no Vale de Jaboque houve um divisor de águas na vida de Jacó. Porque Jacó fica sozinho e a nossa transformação, a nossa maior guerra. Sabe o que Jacó aprende? O que eu aprendo também? Que o problema para a gente receber a bênção e a primogenitura não é o Esaú. O Esaú não tem as qualificações. Esaú é profano, a Bíblia diz. Esaú não está nem aí para as coisas de Deus. Esaú, ele quer o mundo. Ele quer as coisas da vida, deste tempo presente. O Jacó, muitas vezes ali, preocupado ali ainda na sua adolescência, né, com seu irmão, e até a fase adulta. O problema na vida de Jacó nunca foi Esaú. Às vezes a gente quer jogar a culpa nos outros. O problema não é o outro, querido. O problema somos nós. O Jacó, a maior luta de Jacó não era contra Esaú. Mas você vê que Jacó, ele está vivendo uma luta desde do ventre da mãe. A maior luta do crente não é a pessoa que não gosta dele, não é aquele vizinho, não é aquele irmão problemático. O maior problema do crente não é o Esaú. O maior problema do crente é ele mesmo. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas 5,16, que a nossa luta é contra a carne e o espírito. É o que Jesus fala lá no Getsemane. Ei, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ela se alimenta das coisas que são contrárias às coisas de Deus. Então ali Jacó, naquela visão, então ele está sozinho e aí aparece um homem numa teofania, como eu disse ainda no início, e começa a lutar com ele. E Jacó, é claro que se o anjo quisesse, ele iria deixar ali Jacó a ver navios, porque um homem nunca vai ter a força de um anjo. Mas o propósito do anjo não era de fato transformar a vida de Jacó naquele dia. Deus não queria trazer ainda o Jacó. Não, Deus queria trazer agora um novo homem, tá? O Israel, porque não adianta, Deus não quer cumprir propósito com um homem velho, um homem que usa de artimanhas, de métodos escusos, não, ele quer cumprir seu propósito em homens e mulheres transformados, com caráter, né, transformados, homens que nasceram de novo, foram gerados do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo, não são homens que ficam o dia todo falando em língua, mas são homens que dominam a sua língua para não amaldiçoar, para não falar palavras de baixo calão, para não se envolverem muitas vezes em piadas sujas, né? Em homens que alimentam a sua mente de pornografia, de coisas. Não, o homem cheio do Espírito Santo é aquele que é controlado pelo Espírito, que dá fruto do Espírito. Gálatas 5:22. São com esses homens que Deus tem um profundo propósito, uma vontade de estabelecer por isso que Deus fala de Betel fala de casa, né? Porque é com esse que Deus quer habitar. Paulo diz que a habitação do Espírito é o coração do crente, do novo nascimento. Então o velho Jacó não serve, por mais que ele tivesse boa intenção, mas que aqui, agora, quando o anjo quer subir, porque agora a noite está se rompendo, está nascendo um novo dia, e aí o anjo diz, me deixa aí, Jacó. E ele disse, não te deixarei se não me abençoar. Jacó estava angustiado, Jacó estava cansado, Jacó queria uma mudança, uma transformação, ele queria voltar, né, a estar bem com seu irmão, com seu passado. Ele queria realmente uma mudança, que as promessas se cumprissem. Ele queria voltar em paz para a casa do seu pai. E aí o anjo pergunta para ele, qual é o teu nome? O anjo não sabia. Deus pergunta para mim, qual é o seu nome? Ele pergunta para você, qual é o seu nome? Porque o nome de Jacó estava carregado de coisas ruins, de estigma, o enganador, o astuto, o que passou a perna no seu irmão, que enganou seu pai. Ei, Jacó,
esse era o seu nome, porque agora você vai se chamar Israel, um príncipe que lutou contra Deus e os homens e prevaleceu. Hoje você agora será marcado, e ele foi marcado na coxa. Lembra de Paulo, que antes Paulo e Saulo sempre foram seu nome, porque Saulo era o seu nome hebraico, nome de renome, né? O Saulo o grande, o que aprendeu aos pés de Gamaliel, o Saulo da tribo de Benjamim. Ele fala que era judeu de judeu, o Saulo que era irrepreensível segundo a lei, mas que perseguia a igreja, que participava da morte e da perseguição dos cristãos. Só que quando ele se converte, agora ele assume o seu nome romano, porque Paulo significa pequeno. Enquanto eu não me tornar pequeno, Deus não pode se tornar grande. E aí esse Paulo agora transformado, perseguidor se torna perseguido. Agora ele vai dizer também, lá em Gálatas, não me inquietes, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Não era somente a marca de um novo homem, mas também ele tinha marcas dos apedrejamentos, dos açoites, das varas, das perseguições, das noites com fome, com sede. Diz até que ele pudesse ter desenvolvido problema de visão, tudo por causa do amor de Cristo, porque o Saulo, o venerado, o admirado agora, ele se torna aquele que por causa de Cristo, ele vai ser um novo homem, um homem pequeno. A gente tem maneira de dizer, ô grande homem de Deus, ô grande mulher de Deus, massageando, grande é Deus, nós somos apenas pequenos na mão de um grande Deus. O único grande que eu conheço é Jesus, não é Alexandre o Grande, né? Os homens da antiguidade, eles eram chamados de Nero, o Grande, os monarcas, imperadores romanos que queriam ser adorados, venerados como Deus. Lá ainda na Babilônia, né? Nabucodonosor construindo uma estátua de ouro imensa para que todos venerassem ele. Não há grande, porque todos passaram. Nabucodonosor passou, né? Grandes impérios passaram e vão passar. O único grande, cujo seu trono não tem fim, se chama Yahvé. E o seu filho é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é grande, só ele é grande. Nós, não tem ninguém grande aqui. Somos pequenos. Temos que ser como Paulo, pequenos na mão de um grande homem. Porque esse homem pequeno, na mão de um grande homem, de um grande Deus, aí sim, ele vai fazer proezas. Grandes obras serão feitas, porque ele é pequeno, ele é dependente daquele que verdadeiramente é grande. Então, Jacó tem a sua vida transformada. E aí Jacó se reconcilia com seu irmão. Glória a Deus, né? Foi lá pedir perdão para o seu irmão. Você ofendeu alguém, machucou alguém? Você estragou a vida de alguém? Aí se converte e dá amnésia? Tem que voltar lá, pedir perdão. Ah, mas o fulano me tratou mal. Claro, mas você tem que fazer a sua parte. Lembra de Zaqueu pra gente? E eu vou ler agora o capítulo 35, porque para finalizar essa mensagem. Mas Zaqueu, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus não falou, vai lá Zaqueu, o publicano, né? Que enriqueceu às custas dos outros, os impostos que eram cargas pesadas sobre os pobres, oprimindo os pobres. Ele trabalhava, mesmo sendo judeu, trabalhava para Roma, oprimindo seus próprios irmãos e enriqueceu por causa disso. Mas quando ele se converte, ele tem um encontro com Jesus, ele recebe Jesus com alegria, ele fala assim, olha, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha só. Ah, Senhor, eu defraudei fulano, eu falei mal de fulano, puxei o tapete de fulano, trapaceei fulano. Agora tem que voltar lá, né? E pedir perdão. E se você causou dano, você tem que ir lá e restituir. A gente fica, restitui, Senhor. Eu quero de volta o que é meu. E aquilo que a gente, porventura, tenha tirado do outro. Precisamos restituir também. E ele diz assim, ó, e vou dar metade daquilo que eu tenho, dos meus bens, aos pobres. Isso é a nova conversão. Não é, aceita Jesus para ser rico, né? A mensagem de hoje. Aceita Jesus para ter uma grande empresa. Aceita Jesus, porque se tu tem um carro, tu vai ter 5. Se tu tem uma empresa falida, você vai ter 6.
Essa é a mensagem, todo mundo gosta de ouvir. Mas e aceita Jesus? E se você defraudou alguém, vai lá e restitui fulano. Aceita Jesus, se arrepende do seu pecado, né? Se converta. Aquele que enganava, não engana mais. Aquele que roubava, não roube mais. E também agora trabalhe e ajude, né? Assista aquele que precisa de ajuda. Esse evangelho aí eu não gosto não. Eu gosto do outro. Que tem até um slogan, né? Eu sou, irmãos, porque antes eu não tinha e agora eu tenho. Antes eu não tinha, mas agora eu tenho Cristo na minha vida. E Ele é suficiente. Se Ele enriquecer a gente, glória a Deus. Mas esse não é o carro-chefe da salvação. O carro-chefe da salvação é o reino de Deus, sua justiça. Demais coisas serão acrescentadas. Aquele que Deus quiser acrescentar riqueza, Ele fará. Mas esse nunca foi a mensagem do Evangelho. E nunca vai ser. E aí, eu termino aqui em Gênesis 35. Porque agora disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias do teu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses alheios que há entre vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Ei, agora precisa ser completo. Havia coisas que precisavam. Jacó foi transformado. Agora vamos colocar a casa em ordem. Vamos tirar os deuses, vamos tirar a idolatria, vamos tirar de dentro de casa tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Vamos trocar as vestes, vamos purificar o coração, vamos pedir perdão, vamos tirar rancor, vamos tirar ressentimento, tudo aquilo que não presta, vamos limpar a nossa casa. E nos levantemos e subamos a Betel, porque Betel é a casa de Deus. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e foi comigo no caminho que andei. Então deram a Jacó todos os ídolos que eles tinham e ele se desfez. E é interessante que eu cito quando ele diz ao Deus que me livrou, né, de toda angústia. A Bíblia diz: muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todo. Também Salmo 46, e agora é a última citação bíblica, que diz assim, que, glória a Deus, agora deu um branco, na última citação bíblica, né? Glória a Deus, vamos lá. Oh, aleluia. Bendito seja Deus. E eu cito aqui o Salmo 46, e obrigado aos irmãos que estão assistindo, que Deus continue vos abençoando, tá? É um prazer tê-los aqui comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que Deus nos dê um dia abençoado, uma semana vitoriosa, produtiva, espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, no campo familiar, que todas as áreas da nossa vida sejam visitadas pelo Deus de Betel. Que a sua casa, a minha casa, seja a casa do Eterno. Shalom Adonai.